Saudando aí aos irmãos com a Shalom, né, que é a paz, Shalom Shabbat, a paz aqui mais esse sábado, né? Então, uma alegria imensa estar recepcionando-os aqui na igreja de Yeshua HaMashiach, que é a igreja de Cristo. Na verdade, esse é o lendário comentário bíblico, que é o melhor do mundo. Enfim, a gente está com uma jornada se chama A Barreira, cuja temática é vida e morte. E estamos adentrando nesse momento no episódio 6 da jornada, e após as considerações iniciais e as análises bíblicas dos assuntos, né, vida e morte, no episódio 1 a 4, iniciamos a partir do episódio 5 a análise de algumas doutrinas, né, que tratam de vida e morte. Primeiro foi, no caso, o catolicismo, né, católicos, no episódio anterior, episódio 5, e agora no episódio 6 será a doutrina dos protestantes, né, evangélicos, e teremos ainda uma doutrina judaico-cristã, né, judaico-messiânica, uma doutrina testemunha de Jeová, e vamos finalizar com os adventistas do sétimo dia. Então faremos as análises e os pormenores e os comentários. Então está no ar. Mas antes de mais nada eu vou fazer a saudação, né? A saudação bíblica de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 2, que diz assim, ó: graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, né? Yeshua HaMashiach, Senhor nosso. Okay? Então, saudando aí com a Shalom, aí com a paz, os irmãos na saudação bíblica. Vamos lá então, está no ar, essa jornada especial, A Barreira. Esse é o quadro Babilônia, a Grande, e esse é o episódio 6 da jornada, A Barreira Evangélicos. Esse é o episódio A Barreira Evangélica. Então, comecemos a análise da doutrina dos evangélicos, né, protestantes, sobre a vida e morte, né? No caso, lá vou eu lendo aqui o artigo que eu escrevi, né? Os protestantes, né, que saíram, evangélicos, né, que saíram da igreja romana no século XV, que foi a reforma protestante, né? Dizem que após a morte física, o indivíduo tem dois possíveis destinos. Ou seja, após a morte física, né, a alma ou espírito fantasma do indivíduo tem dois possíveis destinos. No caso, também creem na imortalidade da alma, ok? O primeiro destino da alma do cidadão pode ser, vai diretamente ao céu, né, na companhia de Jesus e demais santos cristãos, se for uma pessoa pertencente à igreja cristã, ok? É o primeiro destino, no céu. Segundo possível destino, vai direto ao inferno, né? Se for um ímpio de fora da igreja, onde irá sofrer eternamente castigo no fogo do inferno. Ou seja, tal qual os católicos, né, os protestantes têm a mesma doutrina da imortalidade da alma. Então, ou seja, um indivíduo vai para o céu ou vai para o inferno ser castigado, ok? Importante detalhe diz sobre o arrebatamento da igreja, ou seja, a qualquer momento será o retorno de Jesus, que irá arrebatar a igreja, ok? É o que eles chamam de duas etapas. Em seguida, surgirá o anticristo e virá a grande tribulação do Apocalipse, ou seja, é o arrebatamento pré-tribulação, ou seja, a igreja arrebatada antes da grande tribulação do Apocalipse. Tá? Na grande tribulação do Apocalipse, estando a igreja arrebatada no céu, o mundo jazeria em trevas
perpétuas. Porém, nesse mundo apocalíptico e de trevas, haveria judeus messiânicos, que seriam os 144 mil do Apocalipse capítulo 7, né? Que anunciariam o Evangelho nesse mundo de trevas, né? Após o arrebatamento da igreja. Então, os responsáveis por anunciar ainda a salvação seriam judeus, literalmente, judeus, né? Judeus que seriam crentes, né? Israelitas crentes em Jesus, né? Em Yeshua, que iriam ficar responsáveis pela evangelização, uma vez que a igreja já teria sido arrebatada. Bem, sobre a ressurreição bíblica, esta não se aplicaria aos crentes cristãos, ok? No caso, temos no Apocalipse capítulo 20, versos 4 e 5, a primeira ressurreição, e Apocalipse 20, 12 e 13, a segunda ressurreição, mas nenhuma destas se aplicaria aos cristãos, ok? A primeira ressurreição seria dos judeus messiânicos, né? Os 144 mil do Apocalipse 7, né? Judeus messiânicos, anunciadores do Evangelho. E outros convertidos e mortos na grande tribulação, que seriam chamados mártires da tribulação. Já a segunda ressurreição seria a ressurreição dos ímpios, né? Para seu julgamento e reenvio ao inferno, para serem castigados para sempre. Então, supostamente, eles já teriam ido para o inferno depois de morrer, e ia ressuscitar para ser julgado e voltar para o inferno. Aparentemente é isso. Ou seja, a ressurreição estaria fora de questão para os cristãos. Ele não faz a menor ideia de que existe uma ressurreição. Nem faz a menor ideia. Dizem ainda que Jesus, quando morreu, esteve no inferno e evangelizou os espíritos que lá estavam em prisão, né? É estranho isso. Bem, então vamos analisar parte a parte essa doutrina evangélica, né? A primeiro item eu coloquei aqui, ó. No caso, vamos analisar agora os dois possíveis destinos, né? O cidadão vai, o primeiro destino, vai diretamente ao céu na companhia de Jesus e demais santos cristãos, se for uma pessoa pertencente à igreja cristã. Tá certo isso? Ou seja, a pessoa morreu, ele pertencia à igreja, ele morreu e o corpo dele, o cadáver, foi para o cemitério. Porém, saiu um fantasma dele e foi para o céu e vai ficar lá na companhia de Jesus e demais fantasmas lá. Tá certo isso? Não, tá errado. Mais uma vez, isso aí chama-se imortalidade da alma. É a doutrina do Satanás, ok? O que a Bíblia diz sobre a morte? Lá no 1 Coríntios 15, no final, diz que a morte é inimiga do homem, okay? E é inimiga de Jesus Cristo, ok? Por quê? Porque a morte é a morte, amigo. Ninguém quer morrer. O eterno Deus e Pai, ele criou um homem para que o homem fosse vivesse para sempre. E o homem não tinha inclinação para o mal, o homem não conhecia o pecado, estava no jardim do Éden e tinha acesso à árvore da vida. Por isso que ele não morria, por causa da árvore da vida. Então, logo deu ouvidos à voz da serpente, ele desobedeceu a Deus e pecou. Consequentemente, pecaminoso, o eterno Deus expulsou ele do jardim do Éden e tirou acesso à árvore da vida. Ou seja, pecaminoso, sem o acesso à árvore da vida, e o homem começou a morrer, entendeu? A morte tornou-se a inimiga do homem. Por isso que nós morremos. Pecado, morremos, envelhecemos, adoecemos, por causa disso, por causa do pecado. Então a morte é a sua inimiga. Ela não vai te libertar dessa vida terrena e vai te levar para o céu, para a felicidade eterna. Não. A morte vai acabar com a tua vida. Ok? Não há nada na morte. Agora, tem solução para a morte? É claro que tem. O Eterno providenciou. Graças ao sacrifício de seu único Filho, Jesus Cristo, ok? A gente pode ser perdoado do pecado e alcançar a vida eterna. Mas quando? Quando da ressurreição. Porque é assim, a ressurreição, cada um a seu tempo. Primeiro foi Cristo, as primícias. Okay? Depois, os que são de Cristo, quando na sua vinda, no seu retorno.
Então, antes do retorno de Cristo da ressurreição, ninguém vai para lugar nenhum, amigo. Está morto. Morto não faz nada para ninguém. Se ele fizesse, ele seria um vivo. Ok? Então, está morto, acabou. Então, vai direto ao céu depois que morrer? Não, você está morto, você está no cemitério, pô. Tem até uma vez umas pessoas vieram me indagar, não, que, eu não creio em Deus. Não creio em Deus e não creio na Bíblia. Que até hoje ninguém provou nada de religião nenhuma. Ninguém provou para onde que vai o morto, se vai para o céu, se vai para o nirvana. Ninguém provou nada até hoje cientificamente. Opa, ninguém provou? Eu vou provar agora. Eu provo. Tragam os cientistas, tragam os filósofos, tragam os incrédulos, tragam os céticos, tragam todos aqui que eu provo para eles. Ok? Eu provo agora. Onde estão os mortos? Eu provo. Sabe onde é que estão os mortos? Eu vou dizer, está no céu, está no inferno, está no purgatório, está no limbo, está no nirvana, reencarnou. Não, nada disso. Eu provo agora. Os mortos, se você for lá no cemitério, tem uma porção deles. Pega a retroescavadeira lá, tira lá, faz a exumação, você vai ver que eles estão todos lá. Ok? Então, eu sou o primeiro a provar onde estão os mortos. Provei agora. Estão no cemitério. Está no céu? Não, está no cemitério. Como disse Jesus, chegará o dia em que todos que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem, para a ressurreição da vida, os que fizeram mal, para a ressurreição da condenação. Igual o profeta Daniel, capítulo 12, verso 2. A gente já viu aqui, muitos dos que dormem no pó, e dormem no pó. Okay? Dormem no pó no cemitério. Você vai no cemitério, tem uma porção deles lá. Okay? Você pode até tentar bater um papo com eles, eles vão te escutar, mas nem escutar vão, mas enfim, vai ser um diálogo, vai ser um monólogo, ok? Então, muitos que dormem no pó ressuscitarão, uns para a vida eterna, ao lado de Jesus, e outros para a condenação, ok? Então, antes de ressuscitar, ninguém vai ao céu. Morreu ao mesmo trâmite do Senhor Jesus, ele é o primeiro. Depois, os que são dele na sua vinda, todos juntos. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Todos juntos na vinda do Senhor. Então a questão, morreu, está na sepultura, amigo. Acabou. Aí vai ressuscitar, se for digno disso, alcançar a sagrada, ressuscitar, ter julgamento, aí sim, pode ser arrebatado. Ok? Apocalipse 20, 4 e 5, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, 1 Coríntios 15. Eu recomendo a leitura desses três textozinhos básicos, ok? Essa história que morreu vai direto para o céu é mentira. É uma mentira, uma ilusão de Satanás baseada na sua doutrina, que foi a primeira mentira que Satanás contou, a imortalidade da alma. Ele disse ao homem, certamente não morrerás. Ele disse que o homem continuaria vivendo de alguma forma se pecasse, ok? Que não haveria morte, né? Ou seja, a morte é só uma passagem, né? Que a alma é imortal. Isso aí é a doutrina de Satanás, ok? Que Deus nos prometeu é a ressurreição. Então, esse primeiro item que o cidadão vai direto ao céu e que já tem lá santos cristãos lá ao lado de Jesus, isso aí é mentira, ok? Primeiro tem que ter a ressurreição. O segundo possível destino dos mortos seria o inferno, né? Vai para o inferno, pegar fogo, se for um ímpio de fora da igreja, e vai sofrer lá eternamente. Ou seja, eu vi outro dia desse um pastor, seja pastor ou bispo, numa rádio dessa evangélica, dizendo, imagine, irmãos, quem for para o inferno vai ficar bilhões de anos pegando fogo. Bilhões de anos pegando fogo no inferno, vezes bilhões de anos, sem fim, imagine, sem fim pegando fogo no inferno. Eu pergunto, isso é verdade isso? Não. Isso é mentira, mais uma mentira de Satanás. Vocês estão anunciando, enganando o povo. Okay? Porque o Deus, o Eterno, ele é amor e é justiça. Você ama aí o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, sua filha, ama? Pois é. Imagine que Deus ama infinitamente mais o seu povo. Muito maior, infinitamente mais do que o seu amor. É o amor de Deus. E a justiça dele e a santidade é infinitamente, não tem nem comparação com nenhum de nós que se acha justo. Ok? Então esse Deus de amor e de justiça,
Será que imagina um cidadão foi ruim? O cara matou, traficou, assaltou. Muito ruim o cara. Ele viveu, vamos supor, 50 anos fazendo a maior maldade possível. Em troca desses 50 anos que ele viveu, Deus vai jogar ele no inferno de fogo e ele vai ficar lá por bilhões, trilhões, quadrilhões, sem fim pegando fogo. É fora de coerência isso, não é? Ou seja, atribuir... Isso é uma covardia, você não é covardia? Então imagine atribuir uma vingança desse tipo, atribuir uma característica de torturador eterno para Deus, isso é heresia. É heresia máxima. Deus é justiça. Então mesmo os ímpios vão ser... Ah, o cidadão morre, ele vai para o inferno. Não, ele não vai a lugar algum. Eu provo para você que o cidadão ímpio morreu, ele está no cemitério. A menos que alguém tenha sumido com o corpo dele. Entendeu? Mas a princípio ele está... Ao menos que alguém tenha cremado ele, guardou em casa ou jogou na terra. Mas geralmente está no cemitério. Está no cemitério. E pode fazer alguma coisa? Está sofrendo? Não, não está sofrendo não. Mas é o que o ímpio vai citar também. Segunda ressurreição, Apocalipse 20, 12 e 13. É a ressurreição, né, vai participar, vai ser julgado. Então, quem não tiver no livro da vida do Cordeiro, isto é, de Jesus, de Yeshua, vai ser lançado no chamado Lago de Fogo. Okay? Esse sim é o inferno, Lago de Fogo. No Lago de Fogo, ele vai ser castigado? Sim, ele vai pagar por tudo que ele fez. Okay? E qual será a medida desse castigo? Todo mundo vai ter o mesmo castigo, isto é, todo mundo vai ficar pegando fogo eternamente no Lago de Fogo? Não. Cada um vai ser recompensado por suas obras, ok? Então é aquela história. Certa vez ele disse, ó, um empregado que sabia o que tinha que fazer e não fez, vai receber açoite, né? Vai ser castigado 2 vezes, porque sabia e não fez. Mas já empregado que não sabia e não fez, também vai ser castigado, mas com menos açoite, né? Vai ser escoteado uma vez só. Então você tem uma doseometria, né? Tem uma dose. Então cada um vai ser recompensado por suas obras, com justiça. E esse castigo não é eterno na duração. O cara não vai ficar trilhões e trilhões de anos pegando fogo no inferno. Ok? Esse castigo culmina com a destruição. Ok? Tá, mas o castigo, a Bíblia diz que o castigo é eterno. Que o fogo é eterno, que a condenação é eterna. Pois é eterna nas consequências, ok? Não é eterna na duração, ok? Por exemplo, eu cito aqui no caso, Judas, capítulo 1, deixa eu achar aqui a carta de Judas. Judas, capítulo 1, verso 7, se eu não me engano. Judas, capítulo 1, verso 7, diz assim, ó. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que havendo-se corrompido, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Está dizendo que Sodoma e Gomorra, as cidades vizinhas, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Ora, se você for lá no local que era respectiva Sodoma e Gomorra, eles não estão pegando fogo até hoje, ok? Mas aqui, quando diz que o fogo é eterno, eterno as consequências. Sodoma e Gomorra foram destruídas a fogo, ok? E acabou. Eterna, nunca mais foram reconstruídas. Então, ou seja, postas por exemplo, fogo é eterno, eterno nas consequências, ou seja, não tem volta. Outro ponto, a gente tem que ter cuidado com 2 pontuações. Primeiro, a palavra inferno vem do latim, significa inferior, não é original da Bíblia. Okay? As traduções que nós temos foram traduzidas por filósofos grego, por católicos, e os caras eram, assim, tinham uma doutrina pagã, greco-romana. Então tudo eles colocam como inferno. Okay? Então, muitas vezes, onde está escrito inferno, deveria estar escrito sepultura ou morada dos mortos, que é, por exemplo, que é o destino dos mortos, ok?
sepulcro, sepultura, ou morada dos mortos, não um local físico dos fantasmas, não. Mas é o destino comum a todos eles. Dormem no pó da terra, veio ao pó e ao pó retornará. É o destino comum a todos os mortos, de onde vão ressuscitar. Pode ser para a vida eterna ou para a condenação, ok? Então, que lá do hebraico tem a palavra Sheol, que é sepultura. Do grego a palavra Hades, no Novo Testamento, na Nova Aliança. Significa também sepultura ou morada dos mortos. Traduziram como inferno. Okay? Porém, mas tem um lugar de castigo? Tem um lugar de castigo e destruição, que é o lago de fogo. Apocalipse 20. Dê uma olhada lá, lago de fogo. Esse sim seria mais assemelhado ao conceito que vocês têm de inferno. Ok? Mas então, ou seja, tanto lago de fogo quanto morada dos mortos, foi tudo traduzido como inferno. Então, ou seja, é um embaralhamento total, cara. É um embaralhamento total. Então, quando eu falo em sepultura, morada dos mortos, todo mundo fica viajando na maionese. Porque para eles é tudo um inferno. Não, lago de fogo, a Bíblia fala lago de fogo. Lago de fogo é o destino dos ímpios, de Satanás, de seus anjos, onde vai ser lançado simbolicamente a morte, tá? Que a morte é tua inimiga, é o inimigo de Jesus, é a última que vai ser destruída, ok? É lago de fogo, ok? Então a gente tem que ter em mente isso daí. Então, quando a sua Bíblia traduz fogo eterno e tormento para sempre, temos a peculiaridade de que a palavra original do grego, que no caso foi traduzido como eterno, a palavra original da Bíblia é oionios, do grego, que significa literalmente perdurando por um século. E foi traduzido erroneamente, aqui no caso, como eterno ou para sempre. Ou seja, tal palavra, oionios, tem sua tradução condicionada ao sujeito ou objeto a que se refere. Por exemplo, se oionios faz referência a Deus, traduz-se eterno ou para sempre de fato, sem fim. Tá? Mas se oionios faz referência ao ser humano, traduz-se por todo o tempo de sua vida, por todo o tempo do reinado de um rei, por todo o tempo de casamento, ou seja, não é para sempre sem fim de fato. Por exemplo, se eu disser assim, eles casaram e foram felizes para sempre. Ora, eles casaram, um homem e a mulher, e foram felizes para sempre. Pois é, mas assim, para sempre mesmo, por incontáveis bilhões de anos, não. É para sempre enquanto durar o casamento, até que a morte os separe. Vamos supor, em 50 anos. Eles casaram e foram felizes para sempre. Esse para sempre é quanto? Por quanto tempo durou o casamento. Até que morreu um deles. No caso, foi 50 anos, até que a morte separou. Como na ressurreição serão todos como anjos do céu, ou seja, ninguém vai casar, graças a Deus, entendeu? Então, ou seja, esse aí para sempre não é exatamente para sempre, é enquanto durar o casamento. Entendeu? A aplicação. Só que como os tradutores eram crentes na imortalidade da alma, aí, meu amigo, os caras traduziram a moda, vão-se embora. O greco, romano, é tudo inferno. Os caras não fazem a menor ideia do que é a morada dos mortos, o que é um lago de fogo. É tudo inferno, a mesma coisa. Lança de qualquer forma, não percebem. E mais a imortalidade da alma, percebe? São vários enganos. São vários enganos deliberados, cara. São enganos realmente magistrais. Outro ponto é que os ímpios, após a sua morte, não vão de imediato ao tormento eterno de fogo. Que eu disse que, ou seja, se essa história, se o teu pastor, o teu bispo falar que os mortos vão pegar fogo eterno, que após a morte o cara vai, a alma do cara vai para o inferno pegar fogo eternamente por bilhões de anos, diga ele, heresia. Isso é heresia. O castigo é justo, ok? Vai ser julgado, vai ressuscitar. Primeiro, morreu, está na sepultura, não faz nada para ninguém. Vai ressuscitar, vai ser julgado. Apocalipse 20, 12 e 13. Se não tiver no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo. Lá é castigo justo. Okay?
Castigo vai pagar por tudo. E o castigo termina na destruição. Talvez vocês já tenham visto aquela passagem, acho que é Mateus capítulo 10, verso 28. O Senhor Jesus diz assim, ó, não temam aquele que mata o corpo e não pode matar a alma. Ó. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma. Ou seja, ele disse que Deus pode fazer perecer no inferno, aí no caso seria lago de fogo. Ok? Alma e corpo. Ou seja, corpo e alma. Eu já expliquei que a alma significa vida. Então, ou seja, o que vai ser lançado no lago de fogo é corpo e alma, ou seja, corpo e vida, ou seja, corpo vivo. Entendeu? Corpo e alma. Se é corpo e alma, não é só a alma. Outro ponto, se ele pode fazer perecer corpo e alma, ora, se a alma vai perecer, ela não é imortal. Você não concorda comigo? Chega a ser lógico. Ah, vai perecer. A palavra, inclusive essa passagem, Mateus 10, 28, perecer, essa palavra, ela, se eu não me engano, do grego é apolome. Acho que é apolome essa palavra. Ela tem dois significados, destruir e perecer. Aí, no caso, escolheram perecer, mas também poderia ser destruir. Não sei, se a alma vai perecer ou se vai ser destruída no inferno, no lago de fogo, ela não é imortal, você não concorda comigo? Chega a ser óbvio. E outro ponto, se ele vai lançar corpo e alma, é o corpo com vida, não é só a suposta alma fantasma. Ok? Corpo e alma. Então, ou seja, as duas coisas, corpo com vida. Porque o corpo, sem o espírito, isto é, sem o fôlego de vida, sem a força vital, ele é um cadáver. Agora, o corpo mais o espírito, isto é, o fôlego de vida, a força vital, o pensamento, a mente, ou seja, é igual a uma alma, isto é, a uma vida, a um ser vivente. Ok? Não vamos perder esse conceito. Ok? Então, ou seja, então, os ímpios, após a sua morte, não vão de imediato ao tormento eterno de fogo. Na verdade, eles aguardam a ressurreição e julgamento. No caso, segundo a ressurreição, Apocalipse 20, 12 e 13. E serão lançados no lago de fogo, para castigo seguido de destruição completa. Logo, deixarão de existir. Não existe a imortalidade da alma. Okay? Então, quando se diz fogo eterno, diz que é eterna a sua consequência. Isto é, não há possibilidade de retorno. Não é eterna a duração, ok? Porque isso é heresia. Dizer que Deus vai castigar por trilhões e trilhões de anos uma criatura no fogo, isso é a maior heresia, ok? Isso é heresia, tome cuidado com isso. Isso aí é a voz da serpente que ecoa, ok? Eu vou perguntar aqui, o Carlos Alberto, o que você acha disso? Essa história dessa turma que anuncia aí nas igrejas que Deus vai castigar uma criatura no fogo por incontáveis bilhões de anos sem fim, sendo castigado. Por exemplo, a pessoa viveu 70 anos fazendo maldade, em troca disso Deus vai castigar ele no fogo eterno durante trilhões e trilhões incontáveis de anos. O que você acha disso, Carlos Alberto? Então, ou seja, só que aí duas pontuações. Não pensem, o Casalberto não para de rir, Casalberto. Casalberto não para de rir. Ou seja, duas pontuações. Não pense que o fato do castigo não ser eterno por zilhões de anos, isso não quer dizer que é um lugar bom para se estar. Ok? Então, ou seja, o negócio é justo. É justiça. Então, meu, o que a pessoa fez, ele vai tomar. Entendeu? Então vai ser julgado com justiça. Ok? Deus é misericordioso, Deus perdoa, claro. Você se arrependeu e fez obras dignas de arrependimento?
Não, opa, Deus é misericórdia, mas também é justiça. Okay? Então não pode haver injustiça. Sobretudo é injustiça deliberada para com os seus santos, para com o seu povo. Ok? Então o cara só fez maldade e morreu. E não foi preso nem nada. Ficou impune. Não ficou impune não, meu irmão. Está em plena memória do Eterno. Vai ressuscitar, vai ser julgado e vai pagar por tudo. Okay? Isso aí não tem erro. Okay? Não tem erro. Então, como disse o Senhor Yeshua Jesus, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, o lago de fogo não é um lugar para se estar. Não é um lugar bom não, amigo. Então, principalmente sendo que você pode evitar, né? Isso, você pode justamente ter o contrário, que é a vida eterna, ok? Que é uma coisa muito melhor. Imagina ao lado de Jesus, que é coisa melhor do que isso. E lógico após a ressurreição. Ok, então agora o outro detalhe. É importante detalhe diz sobre o arrebatamento. Deixa eu só molhar a garganta aqui. É importante detalhe diz sobre o arrebatamento da igreja, ou seja, a qualquer momento seria o retorno de Jesus que irá arrebatar a igreja. Ele chama de duas etapas. Em seguida surgirá o anticristo e virá a grande tribulação do Apocalipse, ou seja, o arrebatamento pré-tribulação. Bem, então vocês me dizem sobre um arrebatamento, né? Mas e a ressurreição? Ora, de fato, teremos um arrebatamento, mas é impossível falar em arrebatamento sem antes disso haver uma ressurreição. Logo, se alguém anunciar na igreja sobre o arrebatamento e esquecer que antes disso há uma ressurreição, está falando bobagem. Vamos ler 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, que o apóstolo Paulo nos ensina dizendo: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Acerca dos que já dormem, isto é, dos mortos. Okay? Para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Ponto. Então vamos por parte. Então, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que a gente não deve ser ignorante acerca dos que já dormem, os mortos, e que não ficar triste e sem esperança. Por quê? Ora, vou explicar de novo. Naquela época do primeiro século, havia uma expectativa enorme do retorno de Jesus, muito rápido. Ok, muito rápido, já naquela geração. Então, aqueles que recebiam o evangelho com muito entusiasmo e aguardando o retorno de Yeshua. Porém, aquela primeira geração que recebeu o evangelho e se converteu, começou a morrer gente. Então, como começou a morrer cristãos, eles começaram a ficar desanimados. Pô, os caras receberam o evangelho com entusiasmo, se converteram e estão morrendo e Jesus não voltou. Aí os caras começaram a ficar desesperados, perder a esperança, ok? Mas o apóstolo Paulo, ou seja, eles não tinham a mínima esperança de que os mortos estavam no céu, ok? Isso é a imortalidade da alma do Satanás, tá? É mentira, é engano, é heresia, tá? Que vocês anunciam dentro da igreja, tá? Então, ou seja, aqui ele está dizendo, ó, não sejam ignorantes acerca dos que já dormem, dos mortos, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, a partir do momento que aqueles primeiros cristãos convertidos começaram a morrer, sem ver o aguardado retorno de Yeshua, eles começaram a ficar tristes e sem esperança. Okay? Então, ou seja, eles não tinham nenhuma esperança de que o morto vai para o céu através de um fantasma. Isso não passava nem pela mente deles. Veja que o texto está claro. Então o apóstolo Paulo entra com essa providência para quê? Para falar da ressurreição. Qual é a esperança? A esperança é a ressurreição. Ah, eu não creio na ressurreição. Então você não crê em Deus. Ah, mas você crê que a alma é imortal? Então você crê no Satanás. Ok? Ponto. É simples assim. Então vamos lá, continuando o ensinamento.
Por quê? Se cremos que Jesus, né, Yeshua, morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, os mortos cristãos, os discípulos mortos, Deus os tornará a trazer com ele. Muita atenção, seus hereges incompetentes, tá? O que vocês são, tá? Sinceramente, aqui, ó. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, ponto. Assim também os que em Jesus dormem. Essa é a esperança. Assim, os que em Jesus dormem são os discípulos, os cristãos mortos. Ok? Assim também, igual Jesus morreu, ressuscitou, aí sim foi arrebatado aos céus. O trâmite é o mesmo para todo mundo. Não existe margem alguma aqui para a imortalidade da alma. O apóstolo Paulo está falando da ressurreição. Não fique triste, não perca a esperança. Okay? Porque como Jesus morreu e ressuscitou, assim também os mortos em Cristo, os que dormem, ok? Deus os tornará a trazer com ele, ou seja, a trazer da morada dos mortos, a trazer do sono, a trazer da morte, a ressuscitar como Jesus ressuscitou, ok? Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, nós que ficamos vivos para a vinda do Senhor Jesus, não precederemos, isto é, não iremos ao céu antes, não precederemos os que dormem, os mortos cristãos, ok? Não precederemos para quê? Ele está dizendo aqui, ó, nós não vamos preceder os mortos, aqui, a ir para o céu, ok? Não precederemos os mortos, não precederemos os que dormem. Ou seja, não iremos ao céu antes daqueles que dormem, os mortos cristãos, ou os mortos discípulos. Ora, se nós não precederemos os que dormem, é óbvio que os que dormem não nos precederam. Ok? Se a gente não vai ao céu antes daqueles que dormem, é óbvio que os que dormem não estão já no céu antes da gente. Chega a ser óbvio. Ok? Então, ó, porque o mesmo Senhor, no caso Yeshua, Jesus, descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Atenção. E os que morreram em Cristo, os mortos, ressuscitarão primeiro. Essa é a primeira ressurreição, Apocalipse 20, 4 e 5. E os que morreram em Cristo, ele está falando aqui, ó. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, esse é o retorno dele. Okay? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com eles. Okay? Nas nuvens a encontrar o Senhor Jesus nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. E assim, ou seja, o que ele está dizendo? Ó, o Senhor, fala do retorno do Senhor Yeshua, descerá do céu. Okay? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é a primeira ressurreição. Apocalipse 24 e 5. Apocalipse 24 e 5. É a primeira ressurreição. Se é a primeira, é óbvio que não tem nada antes da primeira, não é verdade? Porque senão não seria a primeira. Então, não tem ressurreição antes do Apocalipse capítulo 24 e 5. Depois disso, ok? Nós que ficamos vivos para a vinda do Senhor, seremos arrebatados junto com eles, isto é, junto com esses mortos que ressuscitaram. Todos juntos para a vinda do Senhor, a ser arrebatado aos céus, ok? Para encontrar com o Senhor Yeshua, com o Senhor Jesus, ok? Então está muito claro. Cristo, as primícias da ressurreição, depois os que são de Cristo na sua vinda. É essa ressurreição que a gente está tratando. E o apóstolo Paulo termina aqui, ó. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ele está dizendo para nos consolarmos uns aos outros com essas palavras. Que palavra? Palavra de retorno de Jesus, palavra de ressurreição.
Palavra de ressurreição. Ele está dizendo aqui no começo que o pessoal está ficando triste e sem esperança. Mas não é para ficar triste e sem esperança. É para consolar uns aos outros com essas palavras. Palavras de ressurreição e de retorno de Yeshua. Antes do retorno de Yeshua, antes da ressurreição, não tem arrebatamento. E antes disso, não tem morada celestial, que é a Nova Jerusalém, Apocalipse 20 e 21. Ok? Então, ou seja, vejam aqui o contexto. Os caras não faziam a menor ideia de imortalidade da alma. Ok? Por quê? Porque a morte é inimiga. Okay? Então, consolemos com essas palavras, palavras de ressurreição. Não fiquemos tristes, não fiquemos sem esperança, porque a esperança é a ressurreição. Não existe a menor esperança de imortalidade da alma, de fantasma que vai para o céu. Isso é coisa do Satanás, é heresia. Okay? Que esses incompetentes absolutos, discípulos do imperador romano, okay? Discípulos de carteirinha da Igreja Católica, ainda ousam criticar a Igreja Católica, ou seja, que é o prato que vocês comem, tá? Que vocês lambem o resto do Papa Romano, ok? Para ensinar esses enganos, só quer saber de arrecadar dinheiro. Ok? Tem que aprender primeiro a ler e a interpretar um texto. Okay? Para depois, e nem depois disso. Só quer saber de arrecadar dinheiro, rapaz. Incompetentes. Então, essa é a questão. Olhem o texto, gente, está bem claro. Você não precisa ser um super doutor. É só ler o texto. Igual eu que sempre estudei em escola pública. Eu aprendi a ler e interpretar um texto. Está bem claro aqui a situação. Então veja que nessa carta aos Tessalonicenses não passa nem pela porta o assunto imortalidade da alma. Okay? Os caras estavam tristes, estavam ficando sem esperança. Por quê? Porque as pessoas estavam morrendo sem ver o retorno de Jesus. Aí o apóstolo Paulo já chega, já entra. Ó, no retorno de Jesus tem a ressurreição. E tem a ressurreição e tem o arrebatamento. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ok? Então, repito, o único remédio para a morte é a ressurreição. Imortalidade da alma é a voz da serpente, é a voz do diabo. Ok? Então, essa é a grande questão. Só ler, cara. Então, outro detalhe, que estão falando, como sempre, pegam sempre pela metade e anunciam errado. Falando arrebatamento, a qualquer momento Jesus voltar, arrebatamento, pá. Mas peraí. Impossível falar, e o arrebatamento é pré-tribulação, né? Ou seja, antes da tribulação do Apocalipse. O que está errado? É uma falha técnica insuperável e é uma falha técnica que põe em xeque e joga no lixo toda a sua interpretação do Apocalipse. A interpretação do Apocalipse de vocês é muito fraca. A gente viu aqui aquela questão dos gafanhotos, né? Da quinta e da sexta trombeta, né? Que o cara disseram que gafanhoto era a porta do inferno, que ia surgir gafanhoto enviado por Satanás. Não, eram as tribos maometanas, depois o Império Turco-Otomano. Né? Apocalipse de vocês é fraquíssimo. E outra coisa, esse arrebatamento pré-tribulação, que eles colocam o arrebatamento da igreja no Apocalipse capítulo 4. Okay? Porém, é um erro técnico fatal e insuperável dos evangélicos, dos doutrinadores evangélicos. Por quê? Porque aqui está claro que, ó, primeiro, ó, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro, ressurreição. Depois, nós seremos arrebatados junto com ele a encontrar o Senhor nos ares. Ou seja, antes do arrebatamento tem a ressurreição, a primeira ressurreição. Impossível falar em arrebatamento sem falar antes disso da primeira ressurreição. Ora, e a primeira ressurreição, que é quando do retorno de Yeshua, de Jesus, é só no Apocalipse capítulo 20, verso 4 a 5, primeira ressurreição. Ora, se é a primeira, não tem nenhuma antes dela. Então, ou seja, o arrebatamento é no Apocalipse capítulo 20. Okay? Quando do retorno de Jesus, Apocalipse 19, né, é Apocalipse 20, 4 e 5, a primeira ressurreição. Entendeu? Então, depois disso que é o arrebatamento. Vindo de Jesus, ressurreição, arrebatamento, nessa ordem. Se você falar no arrebatamento sem falar ressurreição, ou seja, caiu por terra a sua doutrina do Apocalipse. Essa história de duas etapas, como vocês dizem, é outro engano, que também anunciam, também está errado. E se falar em arrebatamento no Apocalipse capítulo 4, sem falar da ressurreição, está anunciando outro engano.
Entendeu? Então, ou seja, resumo, tá tudo errado, cara. Resumo, tá tudo errado. E tecnicamente não tem como superar. Arrebatamento, antes disso, tem que ter ressurreição. Então, essa história de arrebatamento pré-tribulação e essa história de duas etapas é furada. É engano. Infelizmente, eu não vou, não prefiro nem comentar mais nada, tá? Então é isso aí, tá? Então, considerando que é impossível falar em arrebatamento sem mencionar antes a ressurreição de mortos em Cristo, e considerando que a primeira ressurreição remonta ao Apocalipse 24, 5, isto é, após a tribulação do Apocalipse, né? Logo, o arrebatamento pré-tribulação, duas etapas, é mentira, mais um falho em ensino, mais um falso ensino, falho na cronologia, mais um erro, só para variar. Próximo aqui. Ah, tá. Como ele diz que na grande tribulação do Apocalipse, ou seja, após a igreja ter sido arrebatada, a gente viu que já é um erro fatal, né? Um arrebatamento pré-tribulação. Estando a igreja no céu, o mundo jazeria em trevas perpétuas, porém nesse mundo do Apocalipse haveriam judeus messiânicos, os 144 mil do Apocalipse 7, que anunciariam o Evangelho. Bem, sobre judeus messiânicos, né, os 144 mil, é desnecessário comentário, né? Uma vez que o arrebatamento pré-tribulação não se sustenta, toda essa parafernália sobre os judeus messiânicos, os 144 mil, não se sustenta também. Okay? Sobre a ressurreição bíblica, né, esta não se aplicaria aos crentes cristãos. No caso, tem a primeira e a segunda ressurreição, né, no Apocalipse 20, mas nenhuma dessas se aplicaria aos cristãos. Bem, aí no caso dizem que a primeira ressurreição seria dos judeus messiânicos e dos outros convertidos na grande tribulação, né, os mártires da tribulação. Bem, é desnecessário o comentário, tá? Uma vez que o arrebatamento pré-tribulação não se sustenta, né, então toda essa parafernália de mártires da tribulação não se sustenta também. Aí Bem, segunda ressurreição, né, dos ímpios, né, para envio ao inferno para ser castigado para sempre. Bem, eu já expliquei sobre essa história de castigo, né, eterno no fogo. Isso aí é heresia, né? Castigo eterno nas consequências, né? E já expliquei também sobre a palavra oionios, né, que foi traduzido como eterno, que o seu significado depende do sujeito a que se aplica. Então, quando se relaciona a um homem, é sempre um tempo limitado. Então, se essa coisa toda de judeu messiânico, de mais da tribulação, de 144 mil, essa coisa toda está tudo errado, resumindo, ok? Porque, então, ou seja, o que a Bíblia nos anuncia, qual é o ensinamento, qual é a esperança que o Senhor Jesus e Yeshua deu para os seus discípulos, né? Vamos ver aqui o João, capítulo 5, 28 e 29, diz assim, ó: Não vos maravilhei disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, a voz de Yeshua, né, de Jesus. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. É ressurreição, ok? Ressurreição da vida, os que fizeram bem, né? João, capítulo 6, 39 e 40, são os versos 39 e 40, diz assim, ó: E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, a ressurreição no último dia. Para quê? Para a vida eterna. Ok? Se você vai ressuscitar para a vida eterna, por quê? Porque estava morto. Morto no sepulcro, no pó, dormindo no pó. Ok? Então, acho que eu fico muito impressionado nessa doutrina de vocês, porque vocês abandonaram a ressurreição, que é o ensino de Jesus, e se entregaram ao espiritismo de Satanás, à imortalidade da alma, ok? Por isso que eu digo, vocês, no caso, os doutrinadores evangélicos, são discípulos católicos, são católicos também, é a mesma coisa, é a mesma imortalidade da alma, é a mesma filosofia de Platão, tá? É a mesma filosofia
de Santo Agostinho, que é a imortalidade da alma. Foi um certo católico chamado Agostinho, do norte da África, ele que introduziu com força a imortalidade da alma no cristianismo. Aqui, baseado em quê? Baseado na Bíblia? Não, baseado na filosofia de Platão. Os caras só entendem filosofia. Os caras viviam no mundo greco-romano, no Império Greco-Romano. Ok? Então, ou seja, é absurdo, entendeu? Então, ou seja, é católico também. É tudo católico, a mesma coisa. Entendeu? É tudo imortalidade da alma, é tudo espiritismo de Satanás, é a mesma coisa. Deixa eu me ver aqui, deixa eu ver se eu acabei já os comentários, se falta alguma coisa. Só um momentinho, por gentileza. Então a gente tem que ter em mente o que o apóstolo Paulo estava falando aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 a 18, gente. Ele estava exortando os irmãos a consolar um ao outro, a não perder a esperança, a não ficar triste. Por quê? Porque o pessoal estava triste por causa da morte, estava morrendo as pessoas, sem ver o retorno de Jesus. Aí o apóstolo Paulo entra para falar do retorno de Jesus, para falar da ressurreição dos mortos, para falar do arrebatamento. É isso que a gente tem que ter em mente. Três coisas conjugadas e nessa exata ordem. E imortalidade da alma, os caras não faziam a menor ideia que, morreu, foi pro céu, o fantasma. Pô, então os caras iam estar felizes, os caras não iam estar tristes, sem esperança. A esperança dos caras é ser morrer, não. A morte é uma melhor amiga, que a morte vai tirar a gente da exclusão social, vai tirar a gente da perseguição, vai levar a gente pro céu ao lado de Jesus. Então a morte é a melhor amiga. Não, a morte é inimiga. Entendeu? Morte não é amigo de ninguém. Deixa eu ver aqui se faltou uma coisa. Tá. Então, ressurreição vocês acabaram por anular completamente. Fazem a menor ideia que existe uma ressurreição dos discípulos dos cristãos. E por final, essa história toda de que Jesus, quando morreu, esteve no inferno e evangelizou os espíritos que lá estavam, que é também outra heresia master. Tá? Eu já expliquei todas as passagens, né? Pedro 3, Pedro 4, eu já expliquei. Deixa eu ver se eu dou uma palhinha de novo. Essa história que, Jesus pregou os mortos. Gente, primeiro, os mortos não sabem de nada, porque estão dormindo no pó da terra. Então é impossível eles ouvirem o Evangelho. Segundo, uma segunda oportunidade de salvação e de arrependimento após a morte é impossível, tá? É antibíblico também. Então, ou seja, por que esses enganos, né? Dizer que Jesus foi para o inferno e pregou os mortos, é por causa da doutrina de Satanás, a imortalidade da alma. Faz essa confusão na mente das pessoas, né? Por exemplo, vou dar uma palhinha aqui. Primeiro, o cara não sabe interpretar um texto. Por exemplo, 1 Pedro, capítulo 4, verso 6, ela diz assim, porque por isso o Evangelho foi pregado aos mortos, também aos mortos, para que na verdade fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. Gente, por isso o Evangelho foi pregado também aos mortos. O Evangelho foi pregado àqueles que agora estão mortos, mas que ouviram o Evangelho quando estavam vivos. Ok? Porque morto não ouve nada. O morto não tem como ouvir o Evangelho, o cara está morto. Então, o Evangelho foi anunciado aos que agora estão mortos. E é claro, eles receberam o Evangelho quando estavam vivos, né? Para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne. Ou seja, quando da ressurreição, todos serão julgados. Julgados segundo o homem na carne. Julgados segundo o que fizeram. Como homens, nesse corpo que a gente tem, corpo que é um corpo carnal, corruptível, mas vivessem segundo Deus em espírito. Isto é, quando da ressurreição, não serão almas, fantasmas desencarnados. Não, isso é espiritismo. Teremos corpo? Sim, teremos corpo, mas um corpo espiritual, semelhante a Cristo quando ressuscitou. Isso é um corpo incorruptível. Então, sobre corpo carnal e sobre corpo espiritual, corpo incorruptível e corpo incorruptível, recomendo a leitura de 1 Coríntios 15. Ok? Então, a mesma coisa. Por que o Evangelho foi pregado aos que agora estão mortos? Ou seja, eles ouviram o Evangelho em vida.
Aí mais uma vez, por quê? Para que eles possam ressuscitar e participar da vida eterna. Então aqui mais uma vez é o mesmo tema, é o mesmo tema de 1 Tessalonicenses capítulo 4, ou seja, o pessoal tinha esperança de Jesus voltar e receberam o evangelho com entusiasmo. Mas quando a turma começou a morrer, pô, os caras receberam o evangelho, mas morreram. Pô, e agora? Ferrou, agora não tem jeito. Eles pensavam assim, não. Aí os apóstolos chegavam, não, filho, receberam o evangelho e morreram, mas tem esperança. Esperança é a ressurreição para a vida eterna, ok? Então, quando começou aquela primeira geração de crentes, né, que recebeu o evangelho com entusiasmo, esperava o retorno de Yeshua, começou a morrer, o pessoal começou a ficar triste, sem esperança. Pô, receberam o evangelho e morreram, e como é que pode? Era a primeira geração. Aí os apóstolos chegam para corrigir, ou seja, eles não faziam a menor ideia de que existia de uma suposta imortalidade da alma. Não, o pessoal começou a morrer e começou a ficar triste. Eles não pensavam assim, morreu, foi para o céu, fantasma. Não existia imortalidade da alma no primeiro século. Mas aí os apóstolos chegam, não fica triste não. Eles morreram, mas tem esperança, que eles morreram no Evangelho, então eles vão ressuscitar para a vida eterna, entendeu? O ensino da ressurreição. A imortalidade da alma começou a adentrar no cristianismo a partir do segundo século. Quando começou a morrer os apóstolos, né, originais, começou a entrar muito gentios de formação grega, filosófica, dentro da igreja ocidental. E eles trouxeram a sua filosofia grega, que é a filosofia de Platão, a imortalidade da alma e a trindade. A partir daí foi o início do fim, entendeu? Começaram a perverter toda a Bíblia, que achavam que a filosofia grega de Platão era um presente de Deus para os gregos, tal qual as escrituras eram um presente, foi uma dádiva de Deus para o povo hebreu, certo? Então eles achavam que haviam termos ocultos, né, na Bíblia, que somente através da filosofia grega de Platão é que era possível desvendar esses mistérios. Dentre esses mistérios, entre aspas, inefáveis, que na verdade são mentiras, está a imortalidade da alma e a trindade. Entendeu? Quer você queira, quer você não queira, amigo. Eu estou aqui avisando. Infelizmente, ou conserta ou vai ser consertado. Mas se deixar para ser consertado, o trator vai passar. O trator vai passar e vai arrebentar todo mundo que é responsável por isso. Ok? Vai passar um rolo compressor, bonito. Deixa eu ver aqui se eu dou... Então, essa história de que os mortos podem ouvir o evangelho é um absurdo, é uma heresia. Salmos 146, 4. Sai-lhe o espírito, isto é, o fôlego de vida, a força vital, né? Volta para a terra. Vê o pó retornará. Volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem seus pensamentos. Naquele mesmo dia perecem seus pensamentos. Ora, se naquele mesmo dia perecem seus pensamentos, como é que eles vão ouvir o evangelho e se arrepender depois de estar morto? Quer dizer, chega a ser cômico, né? Chega a ser cômico. Dá mais uma palhinha aqui. 1 Pedro 3, 18 a 20. Diz assim, ó. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. É mortificado, na verdade, na carne, mas é vivificado pelo Espírito. Ou seja, ele morreu, né, na carne, né, morreu, porém foi vivificado pelo Espírito. Ou seja, graças ao Espírito Santo do Eterno, ele ressuscitou. Tá? Então aqui, ó, no qual, isto é, no Espírito Santo, né, também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então aqui eles entenderam que Jesus foi e pregou os espíritos em prisão, que seriam os fantasmas dos mortos que estariam acorrentados no inferno. Não. Na realidade, quando ele diz aqui, ó, no qual, no Espírito Santo, também pregou os espíritos em prisão, né, os quais no outro tempo foram rebeldes. Não, o que isso significa? O que significa? No caso aqui, o tempo eram os dias de Noé, ok?
O lugar era um mundo antediluviano, um mundo antes do dilúvio. E o meio pelo qual, no caso, Cristo e Yeshua contendia com o homem, era o Espírito Santo do Eterno, né? No caso, o ministério de Noé, ministério presidido e motivado pelo Espírito Santo, durou 120 anos, tempo durante o qual Deus procurou libertar o povo da prisão do pecado e salvá-lo na arca, ok? Então é justamente isso. Quem eram os espíritos em prisão? Eram fantasmas acorrentados no inferno? Não. Eram pessoas, né, vivas, né, porém mortas espiritualmente, ou seja, eram pessoas que estavam acorrentadas pela cadeia do pecado, ok? Então, e qual era o tempo, né? O tempo da longanimidade de Deus, foi justamente os 120 anos, né? No ministério de Noé. Porque quando o Eterno Deus mandou o dilúvio, ele não mandou sem aviso. Eles eram pecadores. Então, sem aviso prévio, o Eterno mandou o dilúvio e acabou com eles. Não, pelo contrário, o Eterno sempre avisa. Por quê? Porque ele é justiça e é amor, e quer trazer todo mundo para a vida. Okay? Então, durante 120 anos, na longanimidade, ele esperou. Okay? Ele sempre tem os seus profetas. No caso, antes mesmo de Noé, havia o profeta Enoque. Okay? Então, durante 120 anos, durante o ministério de Noé, ele procurou salvar as pessoas, procurar as pessoas se converterem. Agora, infelizmente, não aceitaram o convite. Apenas 8 almas se salvaram pela arca, isto é, 8 vidas, que foi a família de Noé. Okay? Então, deixa eu só ver. Então, a prisão em si era prisão, não o fantasma acorrentado no inferno, mas era uma prisão do pecado, né? Conforme que o Salmo 142, verso 7, diz assim, tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Então o salmista aqui, claro que quem escreveu o salmo não estava morto, acorrentado no inferno e pediu para tirar a alma dele da prisão, não. Ele estava bem vivo, é claro. Então, tira minha alma, minha vida, que é o que significa alma, simplesmente vida, da prisão. Que prisão? Prisão do pecado. Claro que o salmista aqui estava bem vivo. Lucas 4:18, no qual o Senhor Yeshua Jesus leu essa passagem na sinagoga. O Espírito do Senhor está sobre mim, que Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Ou seja, proclamar liberdade aos presos. Não é que ele ia no presídio soltar assassino, soltar ladrão, nada disso. Ou seja, proclamar liberdade aos presos pelas cadeias do pecado. Ok? Isaías 42:7, para abrir os olhos do cego, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas, isto é, em trevas espirituais, isto é, no pecado. Ok? Provérbios 5:22, quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido, isto é, acorrentado pelo pecado, ok? Então, sem contar que eu já disse, a possibilidade de arrependimento e conversão após a morte é totalmente antibíblico. Então, ou seja, essa história de que... Vou perguntar para o Carlos Alberto. Carlos Alberto, o que você acha dessa história de que eles dizem que Jesus foi pregar aos mortos? Assim, por acaso morto pode ouvir alguma coisa? Ou existe chance de arrependimento e conversão após a morte? Morto pode ouvir alguma coisa, o Evangelho? Que história de fantasma acorrentado? O que você acha disso?
depois eu falo que os caras são analfabeto bíblico, os caras zangam comigo. Aí zangam comigo, os analfabeto bíblico não são não? São o que então? E acha que sabe de alguma coisa. Aí os caras zangam comigo, falam que eu sou isso, sou aquilo, mas infelizmente, cara, o cara anuncia tudo isso aí como a verdade absoluta. E, pô, chega a ser... detalhe mais, bomba nuclear, bomba de hidrogênio, bomba, já ia esquecendo, para fechar com chave de ouro, bomba nuclear, ok? Olha só, gente, atenção, denúncia grave, bomba nuclear, bomba de hidrogênio, bomba Moi Master. Preste atenção. No caso agora em 2017, né, no aniversário de 500 anos da Reforma Protestante. Deixa eu molhar minha garganta. Encerrar com chave de ouro. No aniversário de 500 anos da Reforma Protestante, os religiosos, né, evangélicos, né, comemoram e bradam e falam coisas boas. E citam Martim Lutero e blá blá blá. Está 500 anos de Reforma Protestante. Mas a questão é, você sabe quem foi Lutero? E você sabe o que ele pregava? Você que é, no caso, você que é pastor, você que é bispo evangélico, você sabe quem foi Lutero? E você sabe o que ele pregava? Eu te pergunto. Bem, como eu disse, os evangélicos de hoje creem na imortalidade da alma. Mas o antagônico é que Lutero, senhoras e senhores, Martim Lutero, o pai da reforma, combateu tal doutrina. Bomba! Repito, os evangélicos de hoje, os doutrinadores, pastor, bispo, anunciam e pregam a imortalidade da alma. Porém, o fundador do protestantismo, o pai da reforma protestante, Martim Lutero, era contra a imortalidade da alma e combateu tal doutrina. Bomba! Ou seja, antagônico. Os caras pregam uma coisa hoje que é contra o pai do protestantismo, Martim Lutero. Pegam coisa diferente. Senhoras e senhores, bomba! Ora, vale ressaltar que o próprio Martim Lutero, né, o pai da reforma, afirmou que essa doutrina da imortalidade incondicional da alma faz parte das, abre aspas, monstruosidades sem fim no monte de estrume dos decretos romanos, fecha aspas. Repito, Martim Lutero disse sobre a imortalidade da alma, que é, abre aspas, monstruosidade sem fim no monte de estrume dos decretos romanos, fecha aspas. Ele disse isso. Martim Lutero disse isso. E hoje, pasmem, nas igrejas evangélicas protestantes pregam a imortalidade da alma, que é totalmente contra o que Martim Lutero pregava. Como é que pode? Bomba nuclear. E vão bradar, não, que é 500 anos da reforma, não, que é Martim Lutero, que o cara era bom, entendeu? Que o cara revolucionou. Pois é, ele revolucionou. Mas passaram 500 anos, os caras nem leram o que Martim Lutero ensinou. Só para você ter noção, cara. 500 anos já deu tempo de ler. Eu vou ler aqui, essa é uma das passagens mais famosas, né? Uma das declarações mais famosas de Martim Lutero, ok? Eu não vou ler aqui o nome do livro, porque está em latim, eu não vou conseguir. Diz assim, ó. Abre aspas, essa aqui é uma declaração mais famosa dela. Disse Martim Lutero, abre aspas. Contudo, eu permito ao Papa estabelecer artigos de fé para si mesmo e para seus próprios fiéis, tais como que o pão e o vinho são transubstanciados no sacramento, né? Que a essência de Deus não gera nem é gerada,
que a alma é a forma substancial do corpo humano, que ele, o Papa, é o imperador do mundo e rei dos céus e Deus terreno, bem, que a alma é imortal, e todas essas monstruosidades sem fim no monte de estrume do decreto romano, para que tal qual sua fé é, tal seja seu evangelho e tal a sua igreja, e que seus lábios tenham a alface apropriada e a tampa possa ser digna da panela. Fecha aspas. Ok? Vou repetir, ó. Contudo, eu permito ao Papa estabelecer artigos de fé para si mesmo e para seus próprios fiéis, tais como que o pão e o vinho são transubstanciados no sacramento, que a essência de Deus não gera nem é gerada, que a alma é a forma substancial do corpo humano, que ele, o Papa, imperador do mundo e rei dos céus e Deus terreno, que a alma é imortal, e todas essas monstruosidades sem fim no monte de estrume do decreto romano. Aqui Martinho Lutero disse, monstruosidade sem fim no monte de estrume do decreto romano. Ele falou estrume, mas se eu falar estrume aqui, os caras vão falar uma opção de coisa, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas ele falou estrume, entendeu? Então é estranho. Mas enfim, então aqui ele está criticando uma série de doutrinas católicas, no caso aqui a transubstanciação, né, que o pão e vinho são transubstanciados no sacramento, ele está criticando. Que a essência de Deus não gera nem é gerada, ele está criticando também. Por quê? Porque o Salmo 2, verso 7 diz claramente: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Isto é, o Senhor Yeshua HaMashiach é o filho unigênito do Pai Eterno Yahweh. Okay? O que é unigênito? Um único gerado. Tu és meu filho, hoje te gerei. Unigênito, unigerado. Isto é, nascido do Eterno. Okay? Então é impossível você negar isso. E eles negam, eles dizem que não, é eternamente gerado. Gerado ontem, gerado hoje, gerado sempre, numa ação contínua e sem fim. Isso é heresia. Okay? Mais uma heresia romana que, é claro, os protestantes seguem de carteirinha, como sempre o fazem. Então está alinhado com o que eu sempre digo aqui, né? Que a alma é a forma substancial do corpo humano, que a alma é a forma substancial do corpo humano. Isso aí já é filosofia grega, eu nem vou discutir isso. Não, a alma, não é nada disso, está errado. A alma significa simplesmente vida. O ser humano, o homem, não tem uma alma, um fantasma, não tem. Ele é uma alma, isto é, um ser vivo, um ser vivente, ok? Então isso aqui nem vou discutir. É que o Papa é o imperador, isso aí também é heresia, né? E que a alma é imortal, ele está criticando tudo isso, inclusive que a alma é imortal, a imortalidade da alma, ele está colocando aqui como monstruosidade sem fim no monte de estrume do decreto romano. É o que Martinho Lutero. Então, ou seja, nesse aspecto, o protestante, né, o evangelho que segue essa doutrina, está automaticamente seguindo Roma. Ok? Seguindo Roma, é a mesma coisa. Então, é antagônico, senhoras e senhores, bomba. Lutero era contra a imortalidade da alma e a favor do sábado, que eu já mostrei isso aqui em declaração dele mesmo, no episódio de domingo, dia do sol, parte 1 a 5, tá? Eu já disse isso. Então, Lutero era contra a imortalidade da alma e a favor do sábado. Mas os evangelhos de hoje pregam a favor da imortalidade da alma e contra o sábado. Ou seja, são seguidores de Roma, ok? Então, estaria Lutero errado? Aí vão dizer a resposta, aí vão, se você confrontar isso, eles vão arrumar, não é nada disso, é uma confusão, é um blá 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 blá, vão arrumar uma desculpa escusa e obtusa e evasiva, ok? Para dizer que está tudo certo, que tudo, Lutero está certo, mas hoje também está certo, mas é antagônico, não é antagônico não, é que na realidade é isso, é aquilo, vão arrumar uma resposta clichê, né? E vão arrumar uma desculpa esfarrapada qualquer para fugir do assunto e vão dizer a resposta clichê. Não dá para explicar Deus, vão dizer isso. Ou seja, pasmem, é 500 anos de revolta protestante, mas os protestantes de hoje são contra aquilo que o Lutero falava. É impressionante, né? Amanhã ou depois vai surgir alguém aqui para dizer, não, é a igreja de Yeshua, vão mudar tudo que eu falei aqui e vão dizer que eu falava coisa que eu nunca falei, entendeu? Ou seria algo do tipo, entendeu? Foi o que fizeram com Lutero, foi o que fizeram com os adventistas também, entendeu?
com a turma dos Adventistas, mudaram tudo. De 1980 para cá mudaram uma porrada de coisa. E fizeram com a própria... Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas sempre fazem isso. Mas isso é o quê? É que Deus vai e planta o trigo. No caso, planta o trigo, entendeu? A boa semente. Mas o inimigo vem à noite, na calada da noite, e planta o joio. Entendeu? Ah, vamos tirar o joio. Não, não vamos tirar não. Só na consumação. A gente tira o joio e queima no fogo. Entendeu? Agora o trigo bom a gente colhe no celeiro. Ok? Então é a mesma coisa. O inimigo ele vai se infiltrando devagarzinho, vai indo, entra os filósofos dele. Morreu os apóstolos. Opa, agora é o momento. Aí entra com os filósofos dele no segundo século. Aí depois mais um tempinho, opa, já tá bom, os filósofos já trabalharam bem, né? Já colocaram a trindade, a mortalidade da alma. Opa, agora é o imperador romano, vai se converter. O imperador romano se converteu. Opa, agora o imperador romano vai dar dinheiro e prestígio para os sacerdotes, né? Os bispos e tal. Aí os bispos entraram e fizeram aquela festa, aquela farra, e enfim, e assumiram o poder, e governaram o mundo, e fizeram tudo, entendeu? E por aí vai, entendeu? O inimigo é muito inteligente. Mas, assim, é só você ler. Você lê a Bíblia e souber interpretar direitinho, não tem erro não. Então, estou encerrando por aqui. Esse foi o episódio 6 aí, a barreira evangélica, entendeu? Até o próximo episódio, aí vem a doutrina, escolhi uma doutrina judaico-cristã, né? Judaico-messiânica. Um forte abraço aí. Fiquem com a Shalom de Yeshua HaMashiach.